esse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar utilizando o software Scribus para diagramação da HQ. Essa capa aqui ela foi retirada do Canva, é um template do Canva, então o que eu mudei foi só apenas essas palavras, tá? História em quadrinho, capa de exemplo. Aqui eu coloquei feito no Canva, é um template grátis, tá? Então é sempre bom lembrar que vocês podem usar algumas imagens, mas a produção ela tem que ser de vocês. No caso, essa produção aqui, ela foi feita no Canva, foi feita através desse template aqui. Eu digitei HQ, aqui agora eu digitei Comics, mas eu tinha digitado HQ e aí apareceu essa capa, tá? Essa capa aqui. Então eu achei interessante e aí eu coloquei aqui, mudei apenas a cor, aqui no original ela é branca, mas aqui eu alterei a cor. No caso de vocês têm que fazer uma capa, quem for trabalhar com produção de capa, de cartaz, produção de qualquer design gráfico, a produção ela tem que ser 100% original. 100% original. O que vocês podem fazer? Professora, mas a gente não pode, não tem como criar uma imagem, né? Por exemplo, alguma imagem que você vai utilizar como um efeito, alguma coisa nesse sentido, uma imagem realista. Aí você vai aqui, ó, no FreePic, é um dos sites que eu sempre coloco para vocês estarem usando como um site de banco de imagens grátis. E aqui eu digitei Comic também, mas aí você pode tá procurando o que for necessário de imagem para a sua produção, dependendo do seu tema. Por exemplo, se for natureza, aí você tenta digitar em inglês, vai lá no tradutor e coloca as palavras-chave assim, em inglês, que você vai ter o maior número de possibilidades. Nesse caso aqui, olha, eu não indico que vocês usem esses vetor aqui já pronto. Vocês podem usar textura de imagem para um background. Pode usar uma imagem como essa aqui, desde que cite lá no trabalho, vai ter que citar no trabalho, porque essa foto não foi você que tirou, né? Então você tem que citar. Então todas essas imagens que estão com essa coroa são imagens pagas. Vocês vão apenas nas imagens gratuitas. Aqui é uma produção já pronta, essa aqui você não pode usar. Essa aqui também você não pode usar, porque o trabalho de vocês é um trabalho acadêmico. Apesar de ser acadêmico, tem que ser autoral. Você pode usar as imagens, montar o seu trabalho com um background, por exemplo, de alguma imagem, de alguma textura de imagem, mas a produção final dela vai ter que ser 100% autoral. Aqui a gente tem, olha, uma montagem com imagens e alguns vetores, mas essa imagem a gente não pode usar como nossa, foi uma produção minha, não foi. Então aqui foi uma organização com várias imagens, a gente percebe que tem várias imagens sobrepostas, mas a gente não pode usar, a gente pode tomar como referência, fazer uma análise de similares, dependendo do produto que foi escolhido, dependendo do produto gráfico escolhido, né? Mas a gente não pode tomar como referência. Desculpa, não pode dizer que essa imagem é a nossa produção, apenas como uma referência, tá? Então é isso que eu fiz, eu utilizei essa capa aqui porque ela já está pronta, então no meu caso, né, como eu estou apresentando apenas como uma demonstração, como um exemplo para vocês, de como usar o Scribus, que é esse software de diagramação, a capa já está pronta, e aí eu só fiz alterar algumas coisas. Então, eu vou salvar essa capa em PNG. Aqui eu vou fazer download no próprio Canva. Eu vou salvar em PNG. Como eu não tenho o Pro, e aí a gente está usando o máximo de recurso grátis, né? Então, a gente vai usar apenas nesse formato, PNG. Não tem como tirar a transparência. Depois eu vou mostrar para vocês como tirar a transparência. A gente vai deixar em PNG. Você vai salvar apenas essa... No meu caso, né, eu vou salvar apenas uma página, tá? E aí vai fazer o download. Como eu já fiz download, eu não vou fazer novamente para não carregar tanto o meu computador, a memória do meu computador, tá? Download, DOM. E aí vai fazer o download, depois vai salvando numa pasta para depois você abrir, para facilitar a sua vida, para você abrir todos os seus arquivos, olha, que vocês vão usar na história em quadrinhos, tá? Então, novamente,
pode utilizar o Canva para estar fazendo a produção gráfica, mas a produção ela vai ter que ser 100% autoral. Você pode tomar como referência outras capas, você pode estar selecionando imagens. Aqui eu estou usando o comic, essa palavra comic, que vai me referenciar, que vai me gerar várias imagens relacionadas à história em quadrinhos. Então eu vou poder usar, por exemplo, mas a gente não pode usar nenhum balão? Pode usar o balão. Aí tem que referenciar no texto, no relatório que você usou aquela imagem, tá? Foi extraído do Freepik, então as imagens foram tiradas em um banco de imagens grátis, e aí pode usar sim, mas não 100%. Então toda a montagem da capa, de toda a produção gráfica, ela deve ser feita por você, 100%. Essa montagem, isso aqui não foi eu que fiz, tá? Então, o que eu fiz foi só alterar o texto e uma cor. Isso não é nada, gente. Então, a produção gráfica mesmo em si, ela tem que ser obrigatoriamente feita pelo aluno, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu salvei nessa pasta para organizar. Abri o Scribus, você já deve ter instalado o Scribus. Quem não instalou, é só entrar no site Scribus, tá? Vamos aqui no site rapidinho, caso alguém não tenha instalado, ó, Scribus. E aí você vai se deparar com o download do software. Se não conseguir encontrar, porque ele está todo em inglês, é só digitar no Google que aparece, olha, download do Scribus. Scribus, download Scribus, que aí você vai se deparar com, olha aqui, esses links foram os que eu já acessei. E aí você salva no computador e instala o software para depois você poder usar, tá? E aí você vai se deparar com o novo documento, você vai abrir o programa, vai se deparar com essa janela aqui, pode deixar em páginas opostas. Eu deixei em páginas opostas, mantive toda essa questão aqui do layout que já vem com essas margens já pré-definidas, eu mantive, e eu só coloquei aproximadamente 6 páginas, isso aqui, ó, coloquei 6 páginas. Vai ser uma HQ curta, é só um exemplo, e aí eu dei OK, e aí eu me deparo com a página em branco, essa página em branco aqui. A partir daí, o que eu faço? Eu deletei a imagem, vou fazer novamente. Eu vou colocar a minha capa. Então, eu tenho que produzir antes todo o material que eu vou inserir na minha diagramação, para eu poder ficar aqui nessa parte de diagramação apenas com a montagem. E se eu tiver que colocar algum texto também. Então, eu vou inserir o quadro de imagem. A minha imagem eu quero que ela alcance inclusive a margem da página da capa do livro todinho, da minha HQ todinha. E aí eu vou inserir até aqui. Então eu clico 2 vezes, vou lá na página onde está a minha capa, salva. Em PNG, eu clico em OK e ela vai estar aqui, olha. Depois eu vou poder estar movimentando um pouco, aumentando, diminuindo. E aí eu posso estar usando também as propriedades do conteúdo. Eu vou clicar com o botão esquerdo. Olha, eu clico aqui no botão esquerdo do mouse, em cima da capa, e aí eu vou ter aqui, olha, escala livre, ou então ajustar nessa parte aqui da grade da imagem, tá? Então eu tenho todas essas possibilidades, eu posso deixar em escala livre mesmo, posso estar modificando o tamanho. Então eu tenho essa possibilidade aqui para estar organizando a minha capa. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir e estar organizando as outras páginas da minha HQ.